Ainda sobre essa calamidade enfrentada pelo Brasil, a seca extrema na Amazônia levou o presidente Lula até a região. Em meio à agenda com prefeitos de municípios afetados, Lula disse que uma obra inacabada na BR-319 ganhou importância no cenário atual. Quem traz os detalhes de Brasília para falar sobre essa viagem de Lula, nosso repórter André Anelli. Tudo bem, André? Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Thiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula defendeu a conclusão do asfaltamento da BR-319 para que os municípios do estado do Amazonas não fiquem isolados diante da seca severa que prejudicou a navegabilidade dos principais rios da região. Por conta da estiagem, o governo federal anunciou hoje obras de dragagem nos rios Amazonas e Solimões. No prazo de 5 anos, serão investidos 500 milhões de reais para garantir a navegabilidade segura e o escoamento de insumos pelas duas hidrovias, que são as principais do estado. Mesmo diante dos investimentos, o presidente Lula afirmou que é preciso retomar as obras da BR-391, que é a única que liga Manaus ao restante do país, via Porto Velho, em Rondônia. Lula prometeu que a obra vai contar com o governo federal, em parceria com governos locais, no combate aos desmatamentos e grilagens de terras que vierem a ocorrer devido ao asfaltamento da rodovia. Queremos atuar, governador, como Estado. O Estado e a Federação. Nós vamos ter que garantir de que nós não vamos permitir o desmatamento e a grilagem de terra próximo da rodovia, como é habitual acontecer nesse país. A gente faz uma rodovia, daqui a pouco está destruído do lado direito, do lado esquerdo, tem gente queimando, tem gente grilando, tem gente matando, tem gente criando gado onde não é necessário criar gado. A BR-391 foi iniciada ainda durante o regime militar, mas nunca foi totalmente asfaltada e, por isso, ganhou inclusive o apelido de Rodovia da Lama. Em 2022, o então governo Bolsonaro obteve uma licença do IBAMA para o asfaltamento da rodovia, mas a Justiça do Amazonas suspendeu a medida em uma ação aberta pela ONG Observatório do Clima. A alegação é de que faltaram garantias de que o governo federal iria combater os desmatamentos e as grilagens de terras, eventualmente provocadas pela melhoria da logística na região. O presidente Lula afirmou que a atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não se opõe à obra. É preciso parar com essa história de achar que é a companheira Marina que não quer construir a BR-319. Essa BR-319, ela foi construída nos anos 70, ela foi abandonada por desleixo não sei de quem, ela ficou sem funcionar e hoje a rodovia, sim, ela tem uma parte para cá que funciona, uma parte para cá que funciona e no meio são 400 quilômetros que foram inutilizados. A BR-319 interliga 22 municípios da região dos rios Madeira e Purus e o governo também considera a reconstrução essencial para o desenvolvimento da região. Um relatório do Ministério dos Transportes, divulgado em junho, concluiu que a obra de pavimentação da rodovia é tecnicamente viável. Sem a BR-319, as prefeituras da região decretaram situação de emergência, também por conta do isolamento, totalizando agora 62 dos 61 municípios do estado e que estão, neste momento, em calamidade por conta dessa seca. Tiago. Pois é, a viagem do presidente Lula ao norte do país, em meio a essa situação que o Brasil está vivendo. André Anelli, de Brasília, com as últimas informações, até daqui a pouco. Bom, Dora Kramer, a gente acompanhou esses trechos de discursos do presidente Lula e o que chama atenção, a gente esperava um anúncio de medidas para se combater os incêndios, ele chega a falar um pouco de grilagem, mas fala principalmente de uma rodovia, Dora Kramer. Pois é, por mais importante que seja essa rodovia, não conheço, portanto não vou me atrever a fazer críticas aí à questão da rodovia. Todo apoio à rodovia, maior respeito pela rodovia. Agora, não é esse o assunto principal. Não é gastar um discurso falando da rodovia que precisa, os efeitos, e aí o asfalto e a marina.
quando não é isso. O assunto principal é o que disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Estamos diante de uma calamidade, não é possível se normalizar. E essa me dá a impressão quando o presidente concentra o seu discurso, a sua visita numa rodovia, que ele realmente não quer abordar o assunto principal é a situação, a condição em que o poder público e o poder executivo se vê diante de uma calamidade dessa ordem. Porque, repitamos, por mais que você tenha a questão climática, você tenha a ação humana, mas tudo isso faz parte, são objetos de ações do poder público, do governo. Então não dá para ficar fugindo isso. Não é asfaltando ou deixando de asfaltar uma rodovia que vai se abordar o problema de maneira correta, pelo menos neste momento.